Entre a luz do conhecimento e a sombra da dúvida, surge Fausto, um homem que olhou para dentro de si e encontrou um abismo. Goethe nos convida a percorrer essa jornada não como mero espectador, mas como companheiro de alma, sentindo cada desespero, cada desejo, cada arrependimento. Fausto não busca apenas saber, ele quer sentir o infinito dentro do efêmero, tocar a eternidade no instante fugaz. Em suas mãos estão livros, símbolos de razão e domínio, mas é no vazio do coração que a verdadeira tragédia se revela. É um convite à introspecção. Até onde você iria para conhecer tudo, para experimentar a vida em sua plenitude, mesmo correndo o risco de perder a si mesmo? Se você está pronto para essa viagem pelo espírito humano, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Um Novo Olhar. Na quietude de seu gabinete, Fausto se inclina sobre livros, pergaminhos e instrumentos que representam anos de estudo. Cada objeto é um fragmento de sua ambição, cada página um passo rumo à compreensão absoluta. No entanto, ao levantar os olhos, encontra apenas sombras e silêncio. O conhecimento, que outrora foi sua luz, tornou-se uma prisão de reflexão e dúvida. As velas tremulam, projetando figuras que dançam nas paredes, lembranças da própria inquietação que habita seu espírito. Ele contempla o cosmos através das janelas, tentando alcançar com o olhar o infinito. Estrelas, distantes e silenciosas, refletem sua própria insignificância. Nada do que ele estudou consegue preencher o vazio que sente no coração. Fausto percebe que a razão, seu maior dom, também é sua maldição. A mente que busca desvendar tudo não encontra o que mais importa: o sentido da vida, a pulsação do instante. Num gesto desesperado, ele recorre à magia, à esperança de transcender o mundo visível. Invoca o espírito da terra, esperando uma visão que possa finalmente unir conhecimento e experiência. Mas o espírito surge distante, indiferente, mostrando-lhe que o humano jamais alcançará o absoluto. A realidade se impõe como abismo. Fausto sente a pequenez de seu ser e a limitação de sua sabedoria, uma dor que corrói e desperta ao mesmo tempo. À beira do suicídio, prestes a envenenar-se, ele escuta os sinos que anunciam a Páscoa. O som quebra sua desesperança, a vida pulsando lá fora, e dentro dele, algo insiste em resistir. É uma força que não se pode explicar, instinto, esperança ou fé, mas é suficiente para deter seu gesto final. Nesse instante, Fausto compreende que o desespero não é o fim, é a abertura para a busca. A mente de Fausto mergulha em reflexão. A vida é um rio que não pode ser contido, e a experiência, embora fugaz, é a única ponte entre o homem e o infinito. Ele imagina possibilidades, sente desejos que ultrapassam a razão e percebe que o conhecimento, por si só, não basta. O coração, a paixão e a vontade de sentir são o que faltam para tocar o absoluto. O ambiente ao redor parece se transformar em reflexo de seu estado interior. As sombras das velas alongam-se como mãos que tentam prender o tempo. O frio da noite invade o gabinete, mas há também uma luz tênue, símbolo da esperança e da vida, que insiste. Fausto percebe que a busca pelo infinito não é apenas externa, é um mergulho na própria alma. No fundo, nasce a tensão central da obra, a eterna dança entre luz e sombra, entre razão e desejo, entre medo e esperança. Cada gesto, cada pensamento é uma preparação para o que virá. Fausto ainda quer viver, mas não de maneira passiva. Ele quer experimentar, sentir, tocar o que a razão nunca pode alcançar sozinha. A noite se estende e Fausto permanece imerso em contemplação, o rosto iluminado pelos reflexos das velas, o coração pulsando com a inquietude que define sua existência. Ele é o homem que busca o absoluto no mundo e em si mesmo, e é nesse instante que a jornada realmente começa.
não em livros ou magia, mas no profundo contato com sua própria humanidade. Quando Mefistófeles entra na vida de Fausto, não o faz como monstro ou força sobrenatural, mas como uma sombra irônica, um reflexo da própria inquietude do homem. Ele é astuto, cínico e sedutor, capaz de enxergar cada fenda da alma humana. Sua presença não apenas oferece poder e prazer, mas também espelha o lado obscuro que Fausto sempre carregou: o desejo de ultrapassar limites, de desafiar a razão e buscar a plenitude em cada experiência. O pacto surge como uma ponte entre o mundo do conhecimento e o mundo da experiência. Mefistófeles propõe que Fausto viva cada desejo, cada impulso, cada sonho, mas, em troca, se algum dia disser: detente instante, tu és belo, sua alma será entregue ao inferno. O acordo não é apenas mágico, é profundamente simbólico, a entrega do homem à experiência plena em detrimento da contemplação, a rendição do espírito à urgência da vida. Fausto aceita, movido pela fome de sentir, pelo impulso de tocar o absoluto através do instante. Ele se transforma, não apenas externamente, mas internamente. A juventude, o vigor, a coragem emergem como reflexo do pacto. Mas, com a transformação, vem a consciência de que cada prazer carrega sombra. Cada conquista revela um vazio. Goethe mostra que o mal, aqui, não é apenas punição, mas catalisador. Sem a tentação e a provação, a alma nunca se confrontaria com sua própria profundidade. Mefistófeles conduz Fausto a mundos que ele jamais imaginou. Salões de festas, corte do imperador, encontros com reis e sábios e até mesmo experiências míticas. Cada cena é um espelho da condição humana. O poder, o prazer, a vaidade, tudo intenso, mas fugaz. Fausto sente que a vida é como areia entre os dedos. Quanto mais segura, mais escapa. No meio dessa vertigem, surge Margarida. Sua pureza e simplicidade são um choque para Fausto. Ela representa o mundo que a razão ignorou, o amor que não se compra, o sentimento que a ciência não pode explicar. O encontro é breve, mas profundo. Fausto percebe que nem todo absoluto está na experiência ou na conquista. Há algo mais, algo que toca o coração e a alma sem exigir compreensão, apenas entrega. O pacto, então, assume várias camadas. É desejo, é erro, é aprendizado. Fausto se lança na vida, mas cada passo o aproxima de dilemas morais, da culpa e do arrependimento. Ele entende, ainda que de forma intuitiva, que o instante perfeito não pode ser possuído. Ele só pode ser buscado. A tensão entre o que se deseja e o que se deve é o fio condutor da tragédia. A presença de Mefistófeles é constante, lembrando Fausto que toda experiência tem preço, mas também revela que a liberdade humana não é anulada. Cada escolha é um reflexo do próprio desejo e do próprio julgamento. Fausto se torna, assim, um homem que vive entre luz e sombra, entre a sedução da vida e a consciência da responsabilidade. Goethe constrói neste capítulo a base de toda a obra, a luta entre a busca pelo absoluto e as consequências do querer demasiado. O pacto não é apenas literário, é filosófico, um espelho para todos nós que tentamos medir a infinitude da vida com mãos humanas. E é nesse equilíbrio tênue que a jornada de Fausto se aprofunda, abrindo espaço para a dor, o amor e a redenção que virão. Margarida surge na vida de Fausto como um raio de luz em meio à sombra que o acompanha. Sua inocência e simplicidade contrastam com a inquietação do homem que já percorreu o mundo do conhecimento, do poder e do desejo. Ela representa tudo o que Fausto desconheceu: pureza, fé e o amor que não exige compreensão, apenas entrega. Ao contemplá-la, sente algo que nenhum livro ou experiência proporcionou, uma forma de absoluto que habita o cotidiano, no toque, no olhar,
no silêncio compartilhado. Mas o encontro entre Fausto e Margarida não é apenas romantismo, é o choque entre o humano e o divino, entre desejo e moral, entre liberdade e consequência. Mefistófeles observa silencioso, guiando Fausto com astúcia e ironia, oferecendo joias, palavras sedutoras e a possibilidade de conquista. Cada gesto do diabo é calculado. Ele não cria o mal, apenas revela as fissuras da alma. Fausto se perde, fascinado, e a tragédia começa a germinar. O relacionamento cresce, mas também traz destruição. A mãe de Margarida morre ao ingerir a poção dada por Fausto, sem intenção consciente. O irmão, Valentim, confronta Fausto e encontra a morte. Cada ato de paixão carrega sombra, e cada sombra revela culpa. Goethe mostra que o amor, quando misturado à ambição e à ingenuidade, pode ser tanto força de redenção quanto instrumento de destruição. Margarida, grávida e abandonada, é marginalizada pela sociedade. A culpa que sente não nasce apenas do pecado, mas do julgamento alheio. Sua inocência se transforma em sofrimento, mas também em força silenciosa. Mesmo em delírio, mantém a capacidade de amar, de perdoar, de buscar o divino na própria dor. Ela se torna espelho de Fausto, ele, perdido na ambição, ela, elevada na aceitação. A narrativa de Goethe aqui é simbólica. Margarida é o eterno feminino que salva, mesmo quando tudo parece perdido. Sua pureza não é ingenuidade, mas consciência profunda da vida. Fausto começa a perceber que nem todo absoluto está no poder ou na experiência. O amor verdadeiro toca a alma, transforma e revela a essência do ser. Este capítulo é o ponto de inflexão da tragédia. O homem que buscava o mundo agora se confronta com os efeitos de suas ações sobre outro ser humano. A lição não é moralista, mas existencial. Cada escolha deixa marcas, cada desejo tem consequências, e o amor, quando verdadeiro, é força transformadora. Ao final, Margarida recusa fugir, entregando-se ao julgamento divino. Sua fé e arrependimento a salvam, mesmo diante da injustiça e da dor. Fausto observa, consciente de que não pode controlar tudo, e pela primeira vez compreende o peso do humano. A vida não se dobra às suas vontades. Goethe constrói, nesse arco, uma narrativa visual e psicológica que reflete o eterno conflito entre desejo e responsabilidade, entre experiência e moral. Margarida é a luz na sombra de Fausto, o símbolo de que o amor pode ser redentor, mesmo quando a vida parece trágica e injusta. Após a morte de Margarida, Fausto caminha por um mundo que parece vazio, embora repleto de formas e cores. O homem que buscava o absoluto e conheceu a tragédia do amor, agora se encontra diante do espelho de si mesmo. Cada conquista, cada experiência, ecoa como lembrança do que foi perdido, revelando o abismo que existe entre desejo e realização. Ele percebe finalmente que a vida é simultaneamente bela e cruel, e que o poder não apaga a dor. Mefistófeles permanece à espreita, oferecendo prazeres, conquistas e distrações. O diabo não é apenas tentação, é catalisador da introspecção. Cada convite de Mefistófeles é um teste silencioso. Fausto deve confrontar sua própria natureza, decidir entre o impulso imediato e a reflexão, entre o efêmero e o eterno. A presença do diabo é constante lembrança de que o absoluto não se dá sem preço e que a liberdade humana carrega responsabilidade e consequência. No meio desse vazio, surge Helena de Troia, arquétipo da beleza ideal. Ela representa a fusão entre sonho e realidade, arte e vida, lembrando Fausto daquilo que sempre buscou: harmonia, perfeição e plenitude. O encontro com Helena é sublime, quase místico, e deles nasce Eufórion, símbolo da criação humana, da arte que transcende o tempo. Mas a perfeição é passageira.
O ideal se dissolve no mundo real, e Fausto percebe que nem a beleza eterna pode substituir a experiência verdadeira da vida. Enquanto o mundo ao redor se transforma em palco de esplendor e futilidade, Fausto sente a insatisfação crescer. O poder conquistado não preenche o coração, a ambição não acalma o espírito. Goethe mostra que a verdadeira tragédia do homem moderno não está na ausência de prazer, mas na busca incessante por completude, sempre inatingível. Cada triunfo revela apenas a efemeridade de tudo que o homem cria e deseja. O desespero de Fausto se intensifica, mas ele não se entrega. Surge nele a consciência de que a salvação não está na posse do absoluto, mas na criação, no movimento e na construção de algo que transcenda a própria efemeridade. Ele deseja agora deixar marcas duradouras, organizar a terra, transformar o mundo ao seu redor e, mesmo que imperfeito, tornar sua existência significativa. Goethe constrói aqui a metáfora central da obra. O homem que deseja controlar o mundo frequentemente cava sua própria queda, mas é também capaz de erguer-se através da vontade, da criação e do esforço contínuo. O equilíbrio entre poder, desejo e consciência é tênue. A queda é inevitável, mas também instrutiva. Neste arco, Fausto caminha entre luz e sombra, entre prazer e culpa, entre êxtase e consciência, preparando-se para o momento em que a redenção se tornará possível. Cada passo em direção ao absoluto revela não apenas suas fraquezas, mas também a possibilidade de crescimento, mostrando que o verdadeiro sentido da vida está na busca, não na posse. A morte de Fausto não marca um fim, mas um limiar de luz. O homem que percorreu o mundo do conhecimento, da paixão e do poder, encontra finalmente aquilo que nenhuma experiência terrena poderia oferecer: a redenção da alma. Goethe transforma o instante final em uma revelação silenciosa e profunda, mostrando que a salvação não vem da perfeição ou do domínio, mas do movimento constante da alma em direção ao bem. Enquanto Mefistófeles se prepara para reclamar sua alma, anjos descem, iluminando o ambiente com um brilho que transcende qualquer sensação humana. Margarida surge, agora transfigurada, símbolo do amor que permanece puro, mesmo diante da tragédia. Ela acolhe Fausto, não pelo que ele alcançou, mas pelo esforço que sempre manteve, pela busca incessante que define a essência humana. A redenção de Fausto revela a mensagem central de Goethe. O ser humano é imperfeito, mas capaz de crescimento espiritual. Cada erro, cada desejo impulsivo, cada paixão contribuiu para a sua evolução interior. A moral da história não é imposta, mas conquistada. A verdadeira virtude emerge da experiência e da reflexão sobre as consequências de cada ato. O pacto com Mefistófeles, que parecia condená-lo, transforma-se em prova da liberdade humana. O demônio representa o instante perfeito, a tentação do absoluto que não se pode possuir. A salvação surge do fato de que Fausto nunca se deteve, nunca se contentou com a estagnação e manteve viva a busca pelo bem e pela criação. O coro final traz a frase simbólica: o eterno feminino nos atrai para o alto. Esse eterno feminino não é apenas ideal poético, mas força que sustenta a alma, a eleva e a reconcilia com o divino. Margarida personifica essa energia, mostrando que amor, compaixão e aceitação são caminhos que conduzem à plenitude, mesmo em meio ao caos e à dor. Goethe enfatiza que a eternidade não está no instante conquistado, mas na busca incessante e consciente da elevação da alma. Fausto não é salvo pelo triunfo, mas pelo movimento, pela persistência em enfrentar-se, amar, criar e refletir. A vida, por mais complexa e imperfeita que seja, oferece sempre a possibilidade de ascensão moral e espiritual. O homem que buscava controlar tudo
aprende finalmente que a verdadeira grandeza está na capacidade de buscar, sentir e transformar. Ele se torna símbolo do espírito humano, falho, inquieto, mas capaz de redenção. No momento em que a luz o envolve, compreende-se que a busca não termina. É ela própria que dá sentido à existência, conectando o humano ao eterno. Fausto morre, mas sua jornada torna-se eterna. Goethe nos lembra que cada esforço, cada desejo consciente de transcender o próprio ego, é semente de iluminação, mostrando que a vida, mesmo em suas sombras, sempre contém a possibilidade de redenção e significado. A trajetória de Fausto é a própria metáfora da condição humana. O homem que deseja compreender tudo, que ama, erra e constrói, encontra na vida sombras e luzes, dor e aprendizado. Goethe nos convida a perceber que a grandeza não está na posse do absoluto, mas no movimento constante da alma, na busca incessante que transforma a experiência em sabedoria. A redenção final mostra que amor, compaixão e esperança são forças que guiam a alma além do erro e do sofrimento. Margarida, Helena, o pacto e os desafios enfrentados refletem diferentes dimensões da existência: desejo, poder, culpa, criação e transcendência. No fim, aprendemos que o sentido da vida não se encontra no instante perfeito, mas no esforço contínuo de sentir, criar e buscar. Cada passo, mesmo imperfeito, aproxima-nos do alto. Fausto é lembrança viva de que a jornada é, por si só, redenção. Após esta viagem interior, qual instante tocou você mais profundamente? O olhar puro de Margarida, o pacto com Mefistófeles ou o momento da redenção final? Compartilhe nos comentários como essa história ressoa na sua própria busca pelo sentido e pela plenitude da vida. Agora, se este vídeo tocou algo em você, curte e compartilha com alguém que, como você, também gosta de reflexões profundas. Se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!